Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão e gravação na internet. A Feira Miolos acontece aqui, na Biblioteca Mário de Andrade, e tem produção da editora Lote 42. Em 2020, na primeira edição virtual por causa da pandemia, o ciclo se manteve e contou com a participação das 5 regiões brasileiras, cada um dos palestrantes gravando da sua casa ou ateliê. Para esta edição da Miolos, propomos algo diferente. Convidamos cada palestrante a ocupar um espaço diferente deste centro cultural da cidade de São Paulo. Neste momento, nós estamos no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. Para falar sobre Passaporte Independente, a literatura latino-americana nas pequenas editoras, apresento a convidada Silvia Nachenweng. Ela é formada pela PUC São Paulo e pós-graduada na London School of Economics. Silvia é fundadora e editora da Mundaréu desde 2014. Participou da Semana Filba de Editores, paralela à Feira do Livro de Buenos Aires, e de diversos programas da Feira do Livro de Frankfurt. Bom, Silvia, muito obrigado por participar do Fala Miolos e passo a palavra a você. Obrigada a vocês. Eu tenho que começar com um agradecimento e um testemunho pessoal e que tem tudo a ver também com o meu tema depois. Bom, eu gosto muito da Miolos, eu estou muito contente de estar aqui, de estar participando disso. A Mundaréu participou de quase todas as edições da Miolos. Em 2014 a gente não participou porque não tínhamos livros ainda. No momento da inscrição não tínhamos livros ainda, né? A gente foi lançar, a gente começou a editar, os primeiros lançamentos foram no final de 2014. Então, em 2014 nós não pudemos participar, mas eu vim como leitora. Eu lembro que tinha uma caveira do Dia dos Mortos no saguão da estátua da Mário. E então eu sempre, mesmo quando eu não estive como editora, eu estive como leitora na Miolos. E eu acho que a Miolos tem alguns diferenciais em relação a outras feiras que são muito importantes. Primeiro, recuperar o espaço da Mário de Andrade, que é, enfim, é onde temos que estar mesmo, um equipamento público dedicado à leitura, às feiras, os leitores têm que realmente vir para cá. Eu acho que essa escolha foi importante. Outra é dar espaço para editoras que não têm acesso a livrarias, que não têm acesso a feiras mais formais, enfim, as feiras universitárias ou as feiras maiores, né? Enfim, essas pequenas editoras que não têm o caminho para o grande público. E elas sempre tiveram espaço e uma visibilidade muito grande na Miolos. Outro ponto é que vocês também nunca só segregaram a produção gráfica ou a produção artesanal. Editoras independentes como a Mundaréu, como a Dublinense, como a Moinhos, Jandaíra, Elefante, enfim, sempre também tiveram na Miolos, e eu acho que é uma boa forma de apresentar um público ao outro, né? Enfim, acaba agregando, né, nesse público. Então, enfim, a Miolos sempre foi minha feira favorita e é muito gostoso estar aqui também participando do outro lado da feira. E, né, falando disso, a gente chega numa questão crucial das editoras independentes, que né, os gargalos clássicos são divulgação e visibilidade, né? Bom, isso tem mudado ao longo do tempo com o maior acesso, o maior uso, né? O surgimento das redes sociais e dos sites próprios das editoras, mesmo das feiras. A gente teve um aumento, se a gente pensar 10 anos atrás, a gente tinha, sei lá, Feira da USP, não sei quais outras feiras, né? Feiras talvez muito pontuais.
até antes da pandemia, só aumentava o número de feiras, né? Agora, com a pandemia, a gente não sabe como isso vai ficar. Ainda bem que a Miolos participou, porque outro diferencial da Miolos é essa regularidade, né? Vocês conseguiram fazer todo Santo Novembro há 7 anos. Então, isso é muito importante. Saber que você vai ter uma Miolos em novembro, se preparar para isso, ajuda a formar público, né? Então, claro, você tem essas novas formas de comunicação direta das pequenas editoras com o seu público, mas de qualquer forma, de qualquer modo, é muito difícil chegar a esse público, né? Não é fácil ganhar visibilidade. Às vezes você está nas livrarias, não em todas, não em todo o Brasil, mas você está nas livrarias, mas você está lá na estante, no cantinho, né? Como você se faz, você existe, as independentes hoje existem das mais variadas formas em todos os estados brasileiros. Você tem independentes interessantes em Santa Catarina, no Nordeste, em Belém, enfim, mas como elas chegam ao grande público, né? Ou como ao seu público também, né? Ainda que não seja de forma excessiva, mas como o público sabe que elas existem e que elas estão publicando coisas diferentes, né? Essa é uma grande dificuldade e para isso contribuem as feiras. E se a pandemia foi um problema para a realização das feiras, por outro lado, a gente percebeu isso na Mundaréu, foi um grande benefício ao se optar pela forma online, né, ou ao ter que fazer a forma online, você perde o público, você perde aquele contato, você perde a festa que a feira era, mas, ao mesmo tempo, você chega a mais pessoas, né? Então, a gente percebeu ano passado que nas feiras os nossos pedidos do resto do Brasil eram muito grandes. Então, a gente percebeu que as pessoas no Nordeste conheciam a Mundaréu, mas elas não tinham onde comprar Mundaréu no Nordeste. Então, a feira foi essencial para você chegar a esse público sem um frete exagerado, enfim, com as promoções das feiras, tal, você chegar a esse público de forma realmente economicamente acessível, né? Então, teve essa vantagem. E essa parte de se colocar para o público, de mostrar quem você é muito importante para as independentes. Então, a partir daí, bom, eu posso falar muito da nossa experiência própria, né? A Mundaréu tinha uma preocupação desde o começo de ter uma cara. Nós queríamos ter uma cara, tipo, o ideal seria que os leitores soubessem que tipo de livro estaria na Mundaréu, ou chegar numa livraria e identificar os livros da Mundaréu pela capa. Inclusive, no começo, eu era bem chata com identidade visual, com não mudar o projeto gráfico para ter uma marca. Ao longo dos anos, eu relaxei quanto a isso, a gente está mudando algumas coisas, mas no começo eu era muito preocupada, tipo, não muda o tipo de papel, não muda o tamanho da fonte, porque senão não vai mais ser Mundaréu. Mas, enfim, a gente vai amadurecendo. E a gente queria ter não só a linguagem visual, né, a identificação do público visualmente dos livros da Mundaréu numa ilha, como a gente também queria ter um recorte editorial, né? A gente sempre investiu em formação de catálogo, então nós queríamos ter uma linha editorial bem definida. Nós começamos fazendo isso através das coleções, né? Nós temos ainda uma coleção
A gente recortou, enfim, século XX, XXI, Europa, América Latina. Nós temos uma coleção que é muito voltada a momentos históricos, a literatura feita e refletindo uma situação social, um momento histórico. E nós fomos evoluindo até que, em 2016, nós optamos por começar a publicar a literatura latino-americana. Por quê? Porque somos latino-americanos e porque nós tínhamos a percepção de que a literatura latino-americana, claro, depois do boom, depois do grande movimento dos anos 60, 70, deu uma consolidada, enfim, houve um momento em que beirou o clichê e houve uma reprodução dos grandes sucessos, e ela estava meio esquecida e deveria voltar à luz. E eu acho que foi um momento corretíssimo para isso ser feito. A gente deu muita sorte. Eu nem posso dizer que era um faro. Não foi. Foi acidental mesmo. A intenção era recuperar grandes clássicos, recuperar grandes autores da literatura latino-americana que já tinham sido publicados no Brasil ou que, por algum motivo, nunca tinham sido publicados no Brasil. E também trazer os frutos atuais dessa tradição que a gente via como forte, que a gente vê como nos diz respeito, né? Nós compartilhamos muitos elementos sociais, históricos com o resto da América Latina. Então, essa literatura, acho que fala muito proximamente aos brasileiros, e ela estava meio, em muitos casos, esgotada, sem publicação há décadas, ou, enfim, indo só para os grandes sucessos. Bolanho é uma grande exceção a isso, mas é praticamente uma andorinha só, né? Enfim. Então, a gente quis recuperar. Então, em 2016... nós, como voltamos, fizemos a estreia da coleção Nós Outros com 2 autores de uma outra geração. Primeiro a gente começou com Astúrias, né, o Senhor Presidente, que Astúrias é o primeiro prêmio Nobel da América Latina para prosa, então estava fora de catálogo há muito tempo. É um livro fantástico, visceral, importante, uma referência para a literatura sobre autoritarismo, né, que é sempre bom revisitar, né, é bom nunca esquecer. Então, a gente escolheu o Senhor Presidente e também Benedetti, que é um autor muito querido, é muito conhecido, tem uma obra enorme que está muito pouco publicada no Brasil, né? Ela estava, você tem Benedetti em grandes editoras, mas alguns estavam esgotados, e de qualquer forma era uma parcela muito pequena da obra do Benedetti, né? Por exemplo, a poesia do Benedetti, até onde eu sei, não está publicada no Brasil, né? E ele é um autor que, enfim, eu tive com o João recentemente no grupo de leitura da Sala Tatuí, e foi assim um sucesso. Ou me enganaram muito bem, ou as pessoas gostaram muito, se identificaram muito. Aquela literatura que promove, além da reflexão, além da discussão literária, ela promove também uma relação afetiva, né, com o personagem, com as situações. Foi muito boa a discussão, gostei muito de participar. Então a gente pegou, né, começamos com uma bala de prata, né, por assim dizer, né, um prêmio Nobel e um autor muito querido. Continuamos, e daí a gente foi aos poucos, né, fazendo essa migração para autores mais contemporâneos, né? Depois a gente publicou o William Ospina, da Colômbia, que faz tem uma trilogia que faz uma recuperação das crônicas do descobrimento da América, né? A conquista espanhola.
da América, né? Então tem desde o ponto de vista do conquistador ambicioso até, né, por ser um colombiano contemporâneo, tem o outro lado, né? Sempre tem o contraponto do que isso significou para a gente até hoje, né? Enfim, e fomos sempre caminhando, tentando mesclar tanto essa tradição que a gente tinha de literatura latino-americana, que é muito importante, que não é, eu não vejo, pelo menos, como um fenômeno editorial de um momento, não. Eu acho que realmente é um corpo sólido literário e por uma sorte incrível, a gente pegou um momento também muito bom da literatura latino-americana. A gente tem um momento de muitas escritoras, assim, a gente pegou uma onda assim, de produção literária de mulheres que está muito interessante, que ainda não acabou, então a gente está vivendo essa onda, né? Então, a gente começou... Bom, nós não estamos sozinhos nesse movimento, né? Há outras editoras independentes, como a Arte e Letra de Curitiba, que publica latino-americanos, especialmente latino-americanos, como também faz essa mescla, como Helena Garro, né, de uma geração anterior, a Magela Baudouin, atual, boliviana, venezuelana, outras editoras. A Incompleta faz um trabalho importantíssimo. Eu lamento só ter conhecido depois que eu comecei a editar latino-americanos. Eles têm uma revista com uma seleção de contos, né, de contos, às vezes, de trechos de obras, de primeiros capítulos. A revista Apunhado, que já tem, eu acho que 6, 7 edições. Aliás, neste momento tem um catarse da revista Apunhado. Quem se interessar, vale a pena dar uma olhada. E eles fazem um apanhado muito interessante da produção literária escrita por mulheres neste momento, né, contemporânea. E sempre com entrevistas. Depois eu até descobri que 2 das autoras que a gente publicou, a Helena Poniatowska e a Andrea Sheftanovic, que são latino-americanas, apesar dos sobrenomes esquisitos, elas já estavam também publicadas na Punhado. Eu descobri depois, mas, enfim, agora, a partir de agora, eu não perco nenhuma Punhado para me ajudar na prospecção de futuras obras. Então, a Incompleta também lançou há pouco tempo a Giovanna Rivero, uma escritora boliviana, um livro de contos que é muito bom. A Moinhos também lança muitos latino-americanos. A Instante tem um trabalho que eu acho muito, muito legal, porque ela pegou uma autora latino-americana importante, a Ariana Harwicks, e ela resolveu lançar 3 obras da Ariana, que é uma forma também de consolidar, de apresentar o autor, né, de manter de criar, né, um público para aquele autor. Eu acho que é importante o trabalho editorial de apresentar um autor, não só as obras, mas seguir um pouco, né, da produção de alguns autores. A gente faz isso também. Então, quem mais? Nossa, tem vários. Eu prefiro falar das independentes. A Relicário de Minas também tem vários lançamentos. A Sara Galhardo, a Jamela Eutite. Enfim, nós temos várias editoras independentes fazendo isso. E por que eu gosto de falar das independentes que fazem isso? É claro que a gente tem também ótimos escritores latino-americanos na companhia, em outras editoras grandes, mas a gente sabe que é um pouco diferente, né? Quando você é um editor independente, cada escolha de livro
é uma escolha e uma renúncia, né? Porque você tem um número bem limitado do que você consegue lançar por ano, né? Você não tem recursos inesgotáveis, sejam recursos financeiros, sejam recursos para divulgação, para estar presente, falando sobre o livro, enfim. Por exemplo, eu acho que a capacidade máxima da Mundaréu seriam 6, 7 livros por ano, no máximo. Então, você tem que escolher meio que a dedo, né? Você sempre tem uma lista de possibilidades muito maior do que a lista do que você pode editar naquele ano, nos próximos 18 meses. Então, quando uma independente resolve abraçar um lançamento, foi uma decisão bastante pensada. Não é uma aposta, por que não? Né? É sempre tem que ser esse livro. Putz, como que eu vou ficar sem esse livro no meu catálogo? É uma escolha muito, muito acalentada, né? Então, e outra, você não lança, a menos que alguém esteja com a fórmula mágica e eu não esteja sabendo, mas você não lança achando que... Não, vou lançar a Ariana e, nossa, vai bombar, vou vender pra caramba, vou criar um frisson em torno dessas autoras e tal. Não, você lança porque realmente você acha que é bom e tem que estar no mercado, tem que ter espaço para isso. Você não tem, claro, todo mundo adoraria, mas a gente sabe que o alcance das editoras independentes é muito limitado. Então, ainda que tudo dê muito certo, você tem um patamar muito menor, né? Enfim, você lança por nada, não tem aquela grande aposta ou a mão cheia que vai acabar com o jogo do pôquer, não, enfim, não tem isso, né? É uma escolha sempre muito baseada no que você acredita e no que faz sentido para o seu catálogo, né? Até as escolhas comerciais das independentes são bem menos, né? Tem um potencial, um alcance bem mais limitado. Então, é por isso, né? Acaba que, para as editoras independentes, lançar, se envolver com literatura latino-americana, não é uma aposta, uma conveniência, é um compromisso. Você faz porque você gosta, porque você acredita. Então, eu acho sensacional que nós tenhamos outras editoras lançando. Essa parceria é muito boa, né? Nós sabemos que um leitor de literatura latino-americana não vai se contentar com os lançamentos da Mundaréu. Ele tem que também se beneficiar dos outros lançamentos das outras independentes, ou, enfim, dos outros lançamentos de literatura latino-americana. E é muito melhor também divulgar, fazer essa divulgação, essa formação de leitores para esse tipo de literatura, tipo, convencer, seduzir o leitor a ler alguma coisa que talvez não esteja no auge da propaganda, não esteja ali tão em evidência, fazer esse convencimento com outras editoras também trabalhando nesse sentido. Então, é fantástico contar com outras independentes também trabalhando nesse sentido, até porque cada uma tem o seu pequeno toque, seu recorte um pouco diferente, então tem espaço, obviamente, para todas, né? Até um desses sintomas da necessidade de companhia é que eu e o Natan, conversando, como nós estávamos publicando já latino-americanos há algum tempo, estávamos sempre de olho, então a gente resolveu se juntar e criar um clube do livro de literatura latino-americana, que é um projeto que eu não conseguiria fazer sozinha, e até, ainda que conseguisse, é muito mais rico fazer com a parceria do Natan, porque são, então, 2 curadorias de literatura latino-americana. A gente já vai fazer, no final do ano, 1 ano, né, de Clube Tortilha, uma facção literária, e
Nossa, eu tenho muito orgulho dos títulos que a gente já colocou nesse clube, né? A gente começou com a Fernanda Melchior, que é um lançamento da Mundaréu. Vou mostrar a capa. Temporada de Furacões. Enfim, a Melchior é uma autora muito, muito distinta, muito segura, que tem, né, já tem uma voz muito definida, e o livro é fantástico. E a gente teve outros títulos também. A gente teve o Rinha de Galos, da Moinhos. A gente teve... agora, no último mês, a gente teve Tina Iron, da Gabriela Cabezón Câmara, que é uma releitura do Martim Fierro, uma releitura a partir da esposa adolescente do Martim Fierro, que foi abandonada por ele. Enfim, quase um road book, né, na Patagônia Argentina, no século XIX, por uma menina adolescente abandonada que, enfim, resolve se descobrir. É totalmente iconoclasta, é um livro muito interessante. Então, a gente está conseguindo trazer novas vozes, coisas que talvez a gente não conseguisse trazer, ou se trouxesse, a gente não teria essa visibilidade toda se a gente não tivesse feito essa parceria e tivesse um outro canal de divulgação, que é esse do Clube do Livro, né? E é um clube que não só a gente divulga e partilha a curadoria, como também a gente tem um grupo de Telegram, um grupo dos assinantes, que também é um manancial muito interessante de conversas, de pedidos, de discussões sobre literatura latino-americana e sobre livros em geral. Então, tem sido uma experiência muito gratificante, uma forma outra de divulgar e de discutir, né, literatura latino-americana. E, como eu estava dizendo, a gente... Talvez, né, por coincidência, a gente tenha começado a publicar e editar a coleção Nós Outros num momento em que a literatura latino-americana vive uma produção muito interessante, que tem alguma visibilidade no mundo. Desde 97 você tem um prêmio em inglês que é muito interessante, porque o mercado anglo-saxão por conta dos Estados Unidos, é o maior mercado, né, do mundo. Enfim, é o mercado mais em evidência, não sei em quanto a números, se você considerar a China e tal, mas, enfim, é um mercado que dita as normas, né? Muitas editoras são pautadas dependendo do estilo, pelo clube de leitura da Oprah, pela lista dos mais lidos, dos recomendados do New York Times, e a gente quis fugir de tudo isso. Mas, de qualquer forma, é um mercado muito importante, né, que dá uma visibilidade muito grande. E a Inglaterra, que também é um pouco diferente, mas também é um mercado que compartilha com os Estados Unidos uma centralidade muito grande na própria língua, né, no inglês, na própria produção. E, no caso da Inglaterra, além da própria produção, ela tem uma produção de um país com a mesma língua muito maior, né, os Estados Unidos. Mas eles, enfim, os ingleses, percebendo essa prevalência da própria língua, do pouco percentual de traduções e do que eles estavam perdendo com esse fechamento, né, a outras literaturas, eles criaram um prêmio de incentivo a obras traduzidas, né? Existia um principal prêmio em inglês, o Man Booker Prize, e em um dado momento eles falaram, não, vamos criar uma categoria só para traduções. Não me lembro agora quanto tempo faz, mas acho que não faz nem 10 anos, e a partir de 2017... todo ano tem uma escritora latino-americana, às vezes duas, né? Enfim, Samantha Schweblin foi indicada, acho que
2 vezes, 3 talvez, a Mariana Henriques também, enfim, você tem várias, a Melchior estava nos finalistas ano passado, a Gabriela Cabeção Câmara também, enfim, você tem várias, nos últimos anos, você sempre tem uma latino-americana, às vezes 2, e você está tendo... Embora a América Latina não tenha culturalmente, neste momento, aquela centralidade, eu tenho a impressão que o mercado editorial, quando olha para alguma coisa diferente, está olhando para a Ásia, né? Enfim, tem uma influência econômica na ordem mundial, também no mercado editorial, mas essas autoras têm conquistado prêmios, tal, apesar do espírito do momento, né? Então é uma conquista muito pela voz literária mesmo, né? Não por um interesse. Estávamos curiosos a respeito disso e, aliás, tem ótimos autores. Não. Vocês não estão olhando para cá, vocês esqueceram da gente, mas olha aqui, não dá para ignorar. Então, a produção, e eu acho, independentemente de dizer que não é que agora as mulheres estão escrevendo, sim, elas sempre existiram, as mulheres, elas sempre escreveram, elas sempre foram mais leitoras historicamente do que os homens, mas eu acho essencial você, como uma jovem escritora, você entrar numa livraria e ver outras autoras escrevendo também. Você não entrar numa livraria e ver, sei lá, só traduções de homens americanos, né? Você vê também uma diversidade, você vê autoras latino-americanas. Eu acho que com esse movimento de agora, que tem a ver também muito com o feminismo, com as discussões que estão em pauta atualmente, eu acho que com isso, numa próxima geração, isso tende a crescer mais ainda, né? Você tende a encorajar não só escritoras, como editores também, mais ainda para a publicação de mulheres. E, quem sabe, em breve a gente atinge o percentual populacional que nos corresponde também no mercado literário, né, nas publicações, que ainda não estamos lá. Então, esse momento, é claro, bom, por conta disso... esse momento é uma sorte que a gente tem, acho que é não só uma sorte, como agora a gente tem mais um sentimento de ter que continuar nessa trilha, né? de ter que participar e colaborar para isso, né? Mas o número de autoras latino-americanas que estão escrevendo, que estão fazendo obras muito interessantes, que estão sendo premiadas, é muito marcante, e as traduções também, né? Você tem traduções em várias dessas autoras sendo traduzidas para diversas línguas, e eu acho que para isso vai ser fundamental, para esse movimento se manter e não ser uma coisa de momento, vai ser fundamental a participação das editoras independentes, né? Justamente porque, digamos, é uma graça e um ônus, né? Por um lado, se você não tem todos os recursos que você gostaria de ter para publicar exatamente da forma, quando e como você quer, por outro lado, você tem uma certa liberdade de escolha. Você não está preso, nós não temos chefes, né? Em regra, acho que, claro, pode ter uma ou outra exceção, mas, em regra, as editoras independentes são verticais. Ainda que existam vários editores, você não tem o editor dono, justamente, às vezes, como no caso da Mundaréu, a editora dona é o que temos, né? Então, eu não tenho nem quem mandar, né? Às vezes é chato isso. Então, a gente, de qualquer forma, quando mesmo em outras editoras que você tem os sócios tal, e você tem editores contratados, de qualquer forma, o grupo é muito menor. Então, as relações são muito verticais, né? Você não tem
o editor-chefe que determina, né? Ou os acionistas, os investidores. Tem algumas editoras que têm investidores. Você não tem investidores que estão determinando, que estão esperando alguma rentabilidade. Então, a precariedade te dá essa liberdade de poder fazer escolhas, né, em que você acredita. Escolhas, você sabe que você não vai acertar a Mega Sena com um livro, você não vai achar o Harry Potter, ainda que você ache, você não vai conseguir levar num leilão Harry Potter. Então, você parte para livros que tenham a ver com o seu catálogo, em que você acredita. Tal. Então, eu acho que, justamente por isso, essa boa onda da literatura latino-americana, especialmente a escrita por mulheres, mas não só, né? Temos outros escritores também muito importantes, muito relevantes. Essa boa onda pode ser mantida pelas editoras independentes, né? Agora você começa a ver... acompanhando a imprensa internacional, você começa a ver e isso começa a se refletir também em algumas publicações no Brasil, não faz muito tempo. Um grande jornal reproduziu isso nessa toada. Eu cheguei a ser entrevistada, não gostaram da entrevista, porque as perguntas eram, então, essa onda, nesse sentido? Eu falei, não, ela é muito mais diversa, não é só nesse sentido, né? É grande, vamos aumentar essa reportagem, porque tem muita coisa para falar, não são só essas 3, tem muito mais gente, e elas são a produção muito mais diversa do que esse rótulozinho, mas às vezes a imprensa, né, e o mercado precisa desse, nossa, agora é o grande pico de uma onda, é o segundo boom. E esse boom é um fantástico, né? É o realismo mágico, mas agora remodelado para um fantástico tendendo ao terror. Enfim, tem isso um pouco, mas claro, você tem a Mariana Enríquez faz muito uso do terror, tem toda uma, né, a Ampuero também se baseia nisso, e isso é essencial e é muito importante para a forma que ela desnuda algumas relações de gênero, sociais, né? Enfim, ela usa muito bem esse mecanismo do terror. Mas não é só isso. Você tem autoras também super intimistas. Você tem autoras como a Leila Guerriero, como a Maria Moreno, autoras de não ficção, né, que vão para uma reportagem literária, que também são excelentes. Então, você querer afunilar isso e colocar ali um rótulozinho, por um lado, a gente não pode nem reclamar, porque é legal, porque falem de nós, né? Mas, por outro lado, acaba limitando muito, né, a riqueza que essa produção tem e continua tendo. E a gente também não quer... É muito ruim quando o mercado começa a buscar, né? Qual vai ser a nova contista de terror, a nova contista que vai chocar. Não é isso. Não é isso. A gente tem que conhecer essas autoras, ouvir todas essas vozes diferentes e saber apreciar e saber apresentá-las a cada uma seu público, né? E não tentar convencer o público de que é nesse caminho, é nessa direção. E depois que o público, a imprensa, tal, estiverem um pouco cansados de falar disso, a onda, né, perde força. E não, a gente quer... Eu acho que talvez o momento seja diferente, porque eu não sei dizer, eu não tenho pesquisas, não sei se você sabe também, mas da participação das editoras independentes no mercado brasileiro hoje. A impressão que eu tenho é que existem muitas, como nunca antes existiu, né? De tantas editoras pequenas. Você sempre teve as editoras menores, você sempre teve as editoras médias, tal, mas eu acho que um número de editoras pequenas fazendo lançamentos e
e lançando títulos que bem poderiam estar em editoras grandes, ou seja, que por algum motivo elas chegaram antes a esses títulos, né? É muito grande hoje. Eu acho que é algo inédito no Brasil. E eu espero que essa tendência, né, que nossa, quero sobreviver, quero que essa tendência sobreviva para poder manter, né, essa diversidade de publicações, essa possibilidade de publicar sem estar tão atrelado à prestação de contas, a uma resposta do mercado, né? Como as editoras independentes são menores, elas conseguem editar com expectativas de retorno menores. E com isso você tem, né, você abre o leque do que você pode editar, né? Então, eu acho isso fantástico. Eu espero que esse movimento não só permaneça, como se fortaleça, né? E a gente tem visto isso em literatura latino-americana, até eu acho que é muito marcado. Não sei se é porque o que eu acompanho, talvez existam outros exemplos, mas eu acho que tá bem marcado mesmo, porque você tem, como eu disse, são várias editoras independentes publicando reiteradamente literatura latino-americana, que era uma coisa que estava mesmo meio em segundo plano. Sei lá, se você pensar anos 90, 2000, começo de 2000, eu acho que, tirando Bolanho, né, de novo, não tinha esse prestígio, né, esse selo de venha me ler, tão marcado, né? Foram poucos editores que romperam essa barreira. Você tinha os editores, os classicões, né? O Garcia Marques, o Vargas Llosa, que está aí ainda. Você ainda tinha uma memória dos clássicos dos anos 70, mas você não tinha mais essa ânsia do público por descobrir coisas novas, por descobrir livros novos. Você tem uma Isabel Allende, que é um grande best-seller e tal, mas era muito pouca coisa. Eu tenho essa impressão em relação ao que está sendo produzido hoje, a diversidade que está sendo produzida hoje. E não são, outra coisa muito legal, não são os grandes best-sellers, né? Você não tem sei lá, como que era, Como Água para Chocolate, que vai ser transformado em filme, que vai atingir milhões. Não, você tem várias escritoras, você tem Valéria Luiselli, você tem a Melchor, você tem a Guadalupe Neto escrevendo no México, e cada uma com o seu público, atingindo um bom público, com livros relevantes, importantes, mas são várias, né? Não é um livro para milhões, né? Outra coisa de que eu gosto bastante também, que todo livro encontre seu público leitor, mas que esse público leitor seja também fragmentado para encontrar vários livros, né? E não um grande sucesso. Então, com esse movimento, a gente até percebe, né, nas manifestações do mercado, a gente percebe que há uma tentativa de rotulação, né, de entender qual é a cara, se esse movimento tem uma cara. Existem, o que eu percebo, existem muitas autoras nascidas nos anos 70 e 80 que estão escrevendo e que estão conquistando prêmios e que estão conquistando a crítica, que estão sendo traduzidas em outros lugares do mundo. Mas você criar esse rótulo e tentar identificar uma espinha dorsal em todas essas obras, em todas essas escritoras que são de países diferentes, tal, é uma limitação indevida. Mas eu vejo, claro, que a imprensa tenta dar uma catalogada e dar uma empacotada para chamar mais atenção para isso. E uma coisa que a gente também está percebendo é que grandes editoras que nunca deixaram de lançar, você tinha
algumas boas autoras que estavam sendo publicadas por grandes editoras nos últimos anos, mas que não tinham todo aquele poder de fogo que alguns outros livros têm, né? Tem livro que no mesmo sábado está na capa do Caderno 2 e do Ilustrada, né? Isso a gente não via com a literatura latino-americana, né? Não eram livros lançados pelas grandes editoras, mas não sei se existem, né, a categoria B. Não vamos investir todo o arsenal nesses lançamentos, vamos deixar para outros, né? E que acabavam, às vezes, o contrato não sendo renovado, outras obras dessas editoras não sendo lançadas. A Samantha Schweblin, de novo, é um exemplo que foi lançada nos últimos anos em 3 editoras diferentes no Brasil, né? Ou seja, é uma autora fantástica, muito reconhecida, tal, e foi para uma editora, não teve continuidade, foi para outra, agora está na terceira, que é a Fósforo, que agora sim vai dar um tratamento e relançar e cuidar da obra da Samantha como um todo, né? Não um título específico para testar a água, né? Mas a gente vê também que as editoras grandes agora talvez estejam percebendo, né, essa movimentação. Existem muitos, somos poucos, mas são bem ativos, né? Leitores de literatura latino-americana e canais que se dedicam à literatura latino-americana e clubes de leitura. Nossa, a Mundaréu que se dedica a isso, mas pelo tamanho, né? Como a gente, sei lá, lança 4 livros por ano, a gente não tem tantos, né? E temos 6 anos, a gente nem consegue ter tantos, né? Temos, sei lá, uns 7, 8 latino-americanos, mas mesmo assim a gente já volta e meia tem um clube, uma discussão, tal, que a gente é chamado para conversar com pessoas que têm seu canal na internet ou que têm sua conta no Instagram, que se dedicam à literatura latino-americana, tal. Então a gente percebe esse movimento, mas é um movimento muito pequeno e do tamanho das independentes, né? Mas a gente também tem visto que, por outro lado, algumas editoras grandes têm se movimentado para, nossa, que boa ideia, né? Vamos publicar mais latino-americanos. Então, um amigo meu queria uma editora, uma autora, e ela acabou fechando o contrato com uma editora que vai agora lançar com esse livro, com essa autora, vai começar uma coleção de autoras contemporâneas latino-americanas, né? E é uma editora que, enfim, não estava nesse circuito, né? Então a gente percebe que sim, que eles também estão abrindo os olhos para isso e, né? Eu acho que, como livro, você não tem limitação, você sempre pode ler alguns livros a mais todo mês, alguns. Acho que qualquer divulgação, qualquer discussão que gere mais interesse, que gere mais leitura, é sempre bom, né? Acho que isso só vai agregar. O que me preocupa mais não é essa entrada, esse interesse de muita gente sobre literatura latino-americana, mas sim a tentativa ou ações que podem esgotar esse movimento, que podem simplificá-lo, que podem, né, acabar limitando e causando, digamos, talvez uma estafa, né, de mercado. Nós sempre tem um pouco isso. Nós queríamos uma continuidade sustentável dessas leituras e dessas edições, né, de latino-americanas. Mas, bom, é isso. Não sei como a gente está de tempo. Não, temos mais um tempinho ainda. E eu queria fiquei anotando algumas coisas que você foi falando e muitas delas interessantes, né? Uma delas é quase jocosa, quando você fala assim, cada editora tem um toque
É toque no sentido de transtorno obsessivo compulsivo ou TOQUE, né? achei curioso isso aí. Agora... É o toque mesmo do seu, né? Seu toque final, mas também tem um pouco a ver com as suas manias, né? Enfim, editor tem suas obsessões, suas manias e suas restrições, e até isso acaba contribuindo pro seu catálogo e para sua cara e para suas escolhas, né? Se todo mundo fosse muito aberto a tudo, até todo mundo ia ter a mesma cara. É bom ter suas peculiaridades, né? Tá certo. E falando em peculiaridades, também no começo da sua fala, você falou que está abrindo mão de ter uma identidade gráfica muito estabelecida, né? Que tá simplificando isso. Como é que está sendo esse processo de aceitar essas mudanças e para onde é que apontam essas mudanças? Não, então nada revolucionário, até porque eu sempre fui do texto, né? Eu até tenho um desejo secreto, assim, que eu gosto muito da escola francesa de capa, sabe aquele negócio tipo fundo claro, nome do autor, nome do livro, e é isso, sabe? Tipo Gallimard, né? Aquela coleção Paul, né? Aquela coisa bem minimalista. Eu gosto, tem gente que acha horroroso, né? Não, sem graça, tal. Eu gosto bastante, né? Só tem o nome do autor grandão. Você entra assim numa livraria e tem lá, né? Você vai escolhendo pelo nome do autor. Eu acho bem interessante. Mas a gente começou uma coleção, enfim, todos os livros da Mundarel, eles não vão ficar de pé, porque justamente eu trouxe os mais fininhos para serem mais leves. Mas a gente tem a gente fez uma opção, né, de cores. O seu apoio aqui, o seu suporte. Muito obrigada. É o suporte vivo. Isso. Mas esse aqui é novo, então esse vai. Então a gente sempre teve, né, algumas características. A linha do tempo sempre usa fotos, né? Mas sempre a gente mantém o contraste, as cores fortes e o contraste de cores, né? Mas isso aqui já é uma capa revista, porque antes era mais quadradinha. Essa aqui também é a mesma coisa. Você, na linha de tempo, você usa fotos, né? E você sempre procura manter esse contraste. Na coleção de latino-americanos, esses dois são de latino-americanos, você mantém o contraste de cores, né? 3 cores contrastantes, tal. Mas sempre são elementos gráficos, né? Não trabalhamos com fotos nessas, tal. Só que daí a gente... Esse é... mudamos. Foi difícil, mas mudamos. Que a gente manteve, né, cores e contraste de cores, mas agora nessa coleção Mundo Afora, né, a Irene é uma escritora catalã, né, não é da nós outros, embora, né, ela fale espanhol também, mas a primeira língua e a língua original desse livro é o catalão. A gente manteve, né, a cor, né, o contraste de cores para manter uma relação com as outras capas da Mundarel, que eu sempre disse, eu não consigo abrir mão, né? Mas a gente agora está usando quadros, tapeçarias, nesse caso uma tapeçaria, antigos para compor as capas, né? Então, essa já foi uma mudança. E eu tinha, por exemplo, papel. Não, a gramatura do papel tem que ser sempre a mesma, porque o toque do livro da Mundarel... Então, toque. É o toque. O toque do livro da Mundarel tem que ser o mesmo. Não, mas se é o pólen soft ou se é o pólen bold, não. Não, então, eu também abri mão disso, eu consegui superar isso, e agora eu estou definindo o papel, às vezes porque é o que tem, né? Às vezes a gente tem essas crises de papel, e vocês são muito criativos, a Lotte é muito criativa no uso do papel, tal. Eu não tenho essa pegada gráfica, não tenho, eu tenho, né?
Eu gosto do produto final, tal, mas eu não tenho isso de, vou fazer um tamanho, como vocês fazem muito, né? O meu livro vai abrir para o outro lado, ou vai abrir em forma de sanfona. Não tenho. Eles são todos quadradinhos, né? Tipo, miolo PB, né? Enfim. Não tem grandes ousadias gráficas ou de produção, né? E então eu também não testo papéis, mas nos papéis mais usados, às vezes a gente sabe que tem as entre-safras, vamos, né? Provavelmente porque temos poucos fornecedores, em alguns momentos você não consegue achar tal gramatura, e daí a sua opção é adiar a impressão por algumas semanas ou fazer numa outra gramatura. Então, isso já aconteceu. Não podia adiar, então eu tive que aceitar outra gramatura. Depois ficou bom, ficou ótimo. Eu comecei a variar de gramatura e acaba variando de acordo com a espessura do livro, né? Olha só. É uma coisa... A gente começou com um projeto gráfico definido, que era para servir para todos, né? E agora eu já estou fazendo pequenos ajustes. Tal. Daqui uns 10 anos eu vou lançar um livro tipo lote, assim, sabe? Bem, né, em forma de envelope, alguma coisa bem diferente. Vamos aguardar, então. Agora, última questão, que o nosso tempo está chegando ao fim, mas quando você estava citando a questão das características... você mencionou a questão do terror, que parece ser a tentativa que muita gente tenta envelopar, né, relacionando com o fantástico da primeira onda, digamos. Mas você destacou a questão de ser intimista. Ao longo da sua fala, você sempre falava em autoras, vozes femininas. Pois é. É uma questão, são vozes femininas mesmo que estão... Essa pode ser uma característica, que são mulheres? Eu acho que essa é uma característica. Sim. Claro, a gente continua tendo, óbvio, os escritores, os autores homens não deixaram de existir. Eles continuam aí. Mas talvez o passo maior nos últimos tempos tenha sido dado pelas autoras mulheres, né, pelas escritoras. E hoje, se por muito tempo você teve aquela pecha de literatura de mulheres para mulheres, hoje você não tem mais isso, ou pelo menos não tem porquê ter isso, né? Você tem uma gama muito grande de temáticas, de estilos. Você não tem mais, por exemplo, a autora que escreve que tem uma obra que sempre também vai envolver família ou vai envolver o amor romântico. Não. Tá? Não existe mais isso. Não que antes só se escrevesse sobre isso, mas talvez essa fosse a expectativa, talvez fossem esses livros que aparecessem mais. E hoje não, pelo menos eu não vejo nada, aliás, muito pouco disso. Mas sim, você tem algumas características que são comuns, mas são comuns a uma parte. A Samantha Schweblin trabalha muito talvez não com o terror, mas com a ansiedade, com o medo do desconhecido. A Mariana Henriques tem também essa pegada, enfim. Tem um conto ótimo dela, que é uma irmãzinha da mãe, da avó, enfim, uma filha da avó que estava enterrada no quintal de casa, enfim, Angelita. E você tem a Ampuero, que trata disso também, que sempre usa algum recurso de terror, e que elas também se declaram, algumas delas se declaram fãs de Stephen King, dos filmes da década de 80, né, que é essa geração que assistia televisão na década de 80, então, sei lá, né, tem essa influência, elas usam dessa influência, né, não literária ou não imediatamente literária. Então a Mônica Orreda também tem, né, tem isso, mas isso não dá conta de tudo. Por exemplo, a Melchior em Temporada de Furacões,
É aterrorizante, reconheço, mas é totalmente real. É uma pequena cidade no México em que fatos horrorosos acontecem, mas não tem nada, infelizmente, não tem nada de sobrenatural ali. É bastante realista, né? Então, e você tem outras autoras que são muito mais intimistas. A Guadalupe Neto é muito mais intimista. A Valéria Luiselli, que trata muito da questão da imigração. Então, enfim, você tem uma diversidade muito boa, né? Muito grande. Então, seria uma pena tentar apertar todo mundo numa caixinha, né? Bom. Bom, muito obrigado pela sua fala, Silvia. E eu encerro convidando a todos a acompanhar a Feira Miolos nos dias 6 e 7 de novembro. Serão 125 editoras, artistas e coletivos apresentando seus trabalhos em estandes virtuais. Esta 8ª edição da Feira Miolos faz homenagem a Flávia Oliveiras, artista de Salvador, figura de atuação importantíssima na cena de arte gráfica e que morreu em março deste ano em decorrência da Covid-19. Entre as ações da homenagem, há uma mostra aqui na Biblioteca Mário de Andrade até dezembro, um documentário online e outras atividades. Confira a programação completa da homenagem e do evento em feiramiolos.com.br. Tchau, até a próxima!